sinceramente que sim. Vamos de tarô. Vamos ver quais são as energias para os signos. Novembro de 2022. Vamos ver o que o tarô quer dizer para os signos. Pessoal, para quem não me conhece, eu sou Fernanda Velura, a bruxa que habita em mim. Estamos nós aqui no nosso processo de autoconhecimento, de autocura, buscando despertar a nossa melhor versão a cada dia. Touro. Quais são as energias para os taurinos? O que o tarô quer falar? Então, vamos lá, taurinos, novembro. Touro, novembro de 2022. Quais são as energias? Touro, novembro de 2022. Quais são as energias? Fome. Alegria, aliás, felicidade, dor e força. Aqui tem um vazio bastante grande, né? E talvez também uma dor escondida e reprimida aí, né? Não podendo ser mostrada, não querendo ser mostrada, uma dor contida em função da estrutura que existe. Tem um sentimento disfarçado aí, né? Tem uma insatisfação bastante grande aqui, né? E como eu tô preenchendo a minha vida, não tá sendo uma coisa saudável para mim, né? Não tá havendo uma satisfação, não tá preenchendo, né? O que está sendo feito eu diria até assim, não está sendo genuíno, né? Eu estou fazendo porque eu preciso fingir uma felicidade. Eu não posso mostrar uma dor, eu tenho que mascarar, eu tenho uma estrutura, eu tenho uma família, eu tenho uma condição, eu tenho uma situação aqui que pesa. E isso traz, ó, tem uma estrutura aqui, estou dizendo. Tem uma família, tem uma estrutura, tem um legado, tem uma história aqui. Sabe como é que eu sinto isso aqui? Uma estrutura em cima de alguém, né? Em cima das suas ideias, em cima dos seus ideais, em cima da sua essência. A matéria tendo mais peso e sendo mais considerada, né? A família, a estrutura, as tradições, os costumes sendo mais considerado para manter uma aparência, e aí isso não preenche. Tipo, mais ou menos, não é bem isso não, mas é uma compra de uma briga interna aqui, né? Eu não brigo com o outro, mas pra mim também não tá legal, só que eu não falo. Eu não falo até porque talvez eu não tenha consciência, seja de copas. Porque aquilo ali tá meio inconsciente. Seja de copas. Um pajem de espadas.
um 6 de espadas. Cavaleiro de ouros. E o carro. Aqui eles estão dizendo que precisa haver uma renovação na forma de pensar em relação às coisas do passado. Precisa trazer um corte, precisa haver uma renovação na forma de pensar a respeito das coisas do passado. Das de ouros, a estrutura de novo, caiu aquela hora e caiu de novo. Aqui eles estão dizendo que precisa sair, ter uma expansão, pensar diferente, ter uma renovação na forma de pensar e se distanciar um pouco do calor da coisa para conseguir achar soluções, para buscar respostas, para entender quais são os pesos que está carregando, quais são as máscaras que está carregando, se está sendo desleal, se não está sendo desleal. Aqui eu diria até por 2, 6. Tem muito aprendizado aqui para pegar, né? A pessoa ela viveu já algumas coisas, tem toda uma estrutura e parece que ela ainda não aprendeu tudo que ela precisava. Ela precisa ter uma outra forma de olhar as coisas, um outro tipo de raciocínio, né? Buscar mais conhecimento, buscar mais entendimento aqui. Aqui também eles dizem que precisa buscar mais entendimento porque eu estou sempre fazendo a mesma coisa, né? E aí se eu continuo fazendo todo dia a mesma coisa, se não há uma renovação na minha forma de pensar, se eu trago as coisas lá do passado sempre a mesma coisa, eu vou continuar construindo a mesma coisa. A estrutura vai continuar sendo a mesma. Então, se eu quero mudar esse vazio, essa estrutura, eu preciso mudar a minha forma de pensar. Eles estão dizendo para procurar, assim, informar, procurar conhecimento, procurar estudar a respeito do quanto a mente interfere e o quanto a mente constrói as coisas. Porque a gente pensa, a gente sente. E isso a gente acaba manifestando, materializando, né? Isso é a lei da atração. É quando dizem que a gente cria a nossa realidade, cocria a nossa realidade, é isso. Então eu estou criando mais do mesmo, porque eu não estou renovando a minha forma de pensar. Precisa ter um outro direcionamento. Por mais que seja lenta a construção que eu quero trazer, que eu preciso trazer, ela precisa acontecer. Vamos ver o que tem aqui no lado escuro da força aqui, que está no inconsciente. Aqui eles dizem a mudança na forma de pensar, uma nova forma de pensar. Aqui pode ser muito que tradições de família, que legado, que estrutura, né? Que às vezes tem a família que tem uma estrutura toda atrás. Isso aí esteja tendo um peso muito forte, muito significativo a ponto de abrir esse vazio aqui. Porque eu tenho que me sentir satisfeito aos olhos dos outros.
né? E eu aprendi isso. Isso veio enraizado. Que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que me comportar desta forma. E precisa haver uma renovação na forma de pensar a respeito de família, de tradição, de estrutura, de legado, de história. O que tu vem trazendo disso aí para os dias de hoje, para as relações de hoje? Quanto isso está afetando no teu dia hoje? Sete de paus. Chácara do terceiro olho. O eremita. O louco. A torre. Um 8 de espadas. E o observador. Esqueci o nome dele. Nossa, o enforcado. O dependurado. E aqui o mago. Nossa, quantos arcanos maiores. O universo está trazendo dinâmicas para que tu consiga entender as coisas que tu vem manifestando. E que tu tem coisas novas para trazer aí, porém, né, coisas que muito provavelmente vão te preencher, mas precisa parar de empurrar algumas coisas com a barriga. Tem coisas que eu não quero olhar. Eu me isolo, eu me fecho. Tem até uma infantilidade aqui para não enxergar as coisas, né? E aí o universo está te trazendo dinâmicas para que tu entre para dentro e que tu consiga entender quem tu é e o teu próprio valor. Que tu vá buscar a tua vida num frescor, sem condicionamentos, sem limitações. Um outro ponto de vista, um novo ponto de vista. As duas cartas. Precisa haver um outro ponto de vista, uma outra forma de racionalizar as coisas aqui. Não dá para continuar defendendo né? Essa carta diz quais são as tuas batalhas. Então, o que eu estou escolhendo? Não dá para continuar defendendo as dores do que já passou. As dores das tradições, as dores da família, coisas que hoje em dia não agregam mais, não preenchem mais. Entende? Precisa desconstruir essas dores, essas verdades absolutas. Tem coisas que precisam vir abaixo, elas não contribuem para ti hoje. E isso precisa tem um outro rumo. Precisa desconstruir essas verdades. Aqui tem um isolamento bastante grande. Uma pessoa isolada escolhe se isolar ou está defendendo se isolar para não olhar determinadas coisas, né? Para não encarar partido zero, para não ter que olhar determinadas coisas, para não ter que mudar o ponto de vista, para continuar defendendo as dores do passado. Então eles te perguntam quais são as tuas batalhas aqui.
Aqui também, em função de família, a pessoa pode estar fazendo de conta que não enxerga as coisas. Para se manter numa estrutura, numa família, por perda de dinheiro, ela alimenta esse vazio para não sair dessa situação. Vamos ver o que os arquétipos têm para dizer para os taurinos. E aí, taurinos, como é que tu vai preencher esse vazio? Com estrutura, com dinheiro, com lembrança, com dores, com mágoas, com medos, com ilusões, com uma nova perspectiva, uma nova forma de racionalizar, raciocinar. Eu adoro quando a espiritualidade conversa. O barco. O barco vem de ponta cabeça aqui. O barco é aquela coisa monstruosa, com aquele peso imenso que demora horrores para se mover. Que esse aqui demora para se mover. E que vem carregando um monte de coisa aí. Um monte de lembranças aí. Que vem carregando muitas lágrimas aí. Tem choro aqui, tem lágrima, tem lamentação, tem dor. Então, o que tu vem carregando? Isso está agregando? Está valendo a pena? Ou está te puxando para baixo? Está te tirando a alegria, a felicidade? Está te trazendo dor? Não está te preenchendo, não está te satisfazendo. Boa energia, bem legal. A última aqui. Tem um problema aqui de novo a família aqui, ó. Tem uma família no oculto, tem uma estrutura, tem tradição, tem uma família no oculto aqui que pesa muito. Tem um legado, tem uma história, tem um nome, tem dinheiro, tem matéria, tem casa, tem carro, tem família, tem filhos. E tem aqui também muito, muito, muito medo de rejeição. Muito medo de abandono. Há uma vontade de manifestar uma coisa nova, mas para isso precisa encontrar um equilíbrio. Não pode se permitir deixar que a estrutura domine a ponto de te trazer somente lágrimas e dores, né? E se for a matéria, se forem as coisas, se for o nome, a tradição, eu vou me sentir abandonado. Então essa pessoa, ela não entende o valor dela, ela entende o valor da matéria, ela entende o valor da estrutura. E o que eles estão te pedindo aqui é que tu entenda o teu valor para preencher esse vazio de forma saudável. Que tu tenha um outro olhar, uma outra percepção a respeito de ti mesmo. O sino da igreja tocou.
Aqui também essa pessoa ela pode estar se isolando. Porque existe um vazio, uma dor muito grande e essa pessoa ela não pode demonstrar. Essa pessoa talvez ela não tenha nem a liberdade de chorar. Além da ilusão. Além da ilusão é o julgamento, pedindo para discernir as coisas, soltar as coisas que não agregam, perdoar, se perdoar, perdoar o outro, soltar, libertar, fazer uma limpeza bastante grande aí para começar as coisas de uma outra forma. Um 6 de ouros, falando das concessões. Aqui também precisa entender até que ponto abre mão do seu poder pessoal. Do quanto eu estou deixando que a família, que o poder da família, que o poder da estrutura, que o poder do dinheiro, que o poder dos filhos, que o poder da tradição tome atitudes, tome decisões na minha vida. Então, até que ponto isso te preenche ou não. E se te preenche ou não, né? Existe aqui uma família, uma tradição, existe uma dinâmica aqui de pessoas. Essas pessoas, quando tu abre mão de determinadas coisas, que tu faz as concessões, elas também fazem? Elas são recíprocas? Ou é só tu que está abrindo mão? Um 7 de paus, aqui já tem o estresse. Para lidar com todas essas coisas que tu está defendendo e que não estão te preenchendo, não são genuínas tuas, elas vêm de fora, elas não estão sendo recíprocas. Isso está te trazendo um desgaste, está te trazendo um estresse. Tu vai continuar defendendo o quê? Tu é que precisa entender. Se tu vai defender, dar o teu poder de decisão na mão da família, nas mãos das tradições, se tu vai dar o teu poder de decisão para te sentir rejeitado, abandonado, para tuas lágrimas, para as dores que tu está trazendo, ou se tu vai dar o teu poder de decisão para uma nova manifestação de uma nova vida de outra forma mais equilibrada. Escolhas. O que tu defende? Quais são as tuas batalhas? De que forma e com o que tu pretende preencher esse vazio? Com lágrimas, com dores, com abandono, com coisas novas, com coisas diferentes, com coisas recíprocas, com família, com amigos, com uma nova visão. A mente. A mente está aqui, né? Uma nova expansão, precisa ter um outro ponto de vista, precisa desconstruir algumas coisas aí. Aqui nós temos a mente, que é ele, e aqui a gente tem a torre. E aqui a gente tem os dois juntos, ó, cabeça cheia de torres. Então tem umas verdades absolutas aí que na realidade elas não fazem sentido. E aí eles estão te dizendo, bota abaixo, desconstrói essas torres aí. Essas verdades, elas de fato não são uma verdade, elas são uma ilusão. Tem outras coisas aí que tu não está enxergando. 6 de espadas. Bastante cartas repetidas aqui já. Precisando se afastar um pouco da situação, olhar as coisas com mais racionalidade, com um novo ponto de vista, entender o que é fardo, o que está nas tuas costas e que não está agregando. Tem pesos aí, e os pesos, na maioria aqui, estão na tua mente. Se permitir avançar, se permitir aventurar, se permitir ver as coisas de outra forma, ver as coisas com outras cores.
se permitir construir as coisas de uma forma nova. Mesmo que seja uma família, um legado, uma tradição, fazer as coisas de uma forma nova. Eu não preciso fazer a mesma coisa que meus pais, meus avós, meus tataravós. Eu posso fazer, trazer uma inovação, uma expansão, uma outra forma de ver as coisas. Eu não preciso entender que a pessoa está nas minhas costas e se eu tirar ela das minhas costas eu vou sofrer um abandono. Precisa haver uma outra percepção aqui, um outro olhar. Desapegar das coisas do passado. Tem muitas coisas do passado aqui, vindo para o dia de hoje que não agregam mais. A individualidade, o poder pessoal, o momento da colheita. Eu estar maduro, eu ter construído as coisas, eu estar satisfeito com o que eu construí. Então eu tenho uma colheita satisfatória. A minha individualidade, como é que eu construí a minha individualidade? Ou o meu poder pessoal está todo dentro da mão da família, da tradição e dos costumes? Eu não tenho a minha individualidade. Vieram duas, eu vou deixar. 9 de paus, um peso exausto, querendo controlar tudo, colocando a energia de uma forma que está te trazendo exaustão, não te preenche. E a nova visão está aqui de novo, ó, o enforcado, pedindo uma nova visão, um outro tipo de observação, um outro olhar em relação às coisas, te pedindo para sair da zona de conforto. E aqui nós temos um 10 de copas, a satisfação, né? A estrutura emocional aqui. Aqui existe um legado, uma estrutura material, mas é necessário atingir e buscar a estrutura emocional. Aqui também 2,10, né? Precisando soltar algumas coisas aí do inconsciente, algumas emoções e alguns projetos, algumas coisas que não deram certo. Precisa haver uma limpeza aí, encerrar determinadas coisas, cortar e acabar com determinadas coisas que não agregam mais. Vamos trazer os xamãs, vamos ver o que os xamãs têm para dizer para vocês. Taurinos, para todos, xamãs. Uma orientação, uma palavra, um direcionamento. Traz para os taurinos, novembro de 2022. Sacola de talismãs. Apoio, aliados. 2 e 8 é 10, né? 10 é 1. Coisas novas para se manifestar aí. Precisa vir coisas novas. Tem coisas novas aqui. A pessoa está querendo manifestar coisas novas. Está no inconsciente. Precisa trazer para o consciente. E aí essas coisas de tradição estão atrapalhando bastante. Se a sacola de talismãs veio parar em suas mãos, você está sendo solicitado a honrar a sabedoria dos seus ancestrais, assim como a de seus guias. Se estas mensagens ainda não ficaram claras para você, observe as forças que lhe estão sendo enviadas neste momento e considere-as como parte da sua magia pessoal. Talvez aqui, por essa mensagem, eu esteja rejeitando uma estrutura, eu esteja rejeitando tudo, mas existe um legado do meu passado, existe a minha ancestralidade, a força que eles colocaram nessa história toda. E se eu estou aqui hoje, tem muito a ver com isso. Então, que eu honre a força deles, eu não preciso desmerecer. As coisas podem não caber no meu dia de hoje, mas eu não preciso desmerecer para não fazer uso. Observe as forças que estão lhe sendo enviadas neste momento e considere-as como parte da sua magia pessoal.
essa assistência é uma ajuda que lhe está lhe sendo dada para o presente no seu caminho e deve ser recebida como uma bênção enviada pelos seus guias de cura. É através deles que lhe advirá a coragem para apoiar o seu ser interno. O foco central dessa carta consiste em lhe dizer que você não está sozinho. É até possível que neste momento a caminhada esteja sendo difícil, mas você também está recebendo muita ajuda. Porém, se o caminho estiver se abrindo suavemente à sua frente, significa que você está bem sintonizado com os seus guias, que desta maneira estão podendo ajudá-lo. Sinta-se grato por esta situação. Em todos os casos, você está sendo solicitado a perceber quem está lhe ajudando neste momento e a ver se você consegue retribuir o favor ajudando outras pessoas. Os seus guias de cura nunca deixam de lhe dar apoio, mesmo nos momentos em que você tropeça no decorrer da sua caminhada. Da mesma maneira, você também deve manter-se leal às pessoas a quem vem ajudando até agora. Trair a confiança de alguém é um deslize muito sério. Se quiser continuar merecendo a ajuda de seus guias, você deve aprender a ser, antes de tudo, um bom guia para aqueles que estão à sua volta. Aí eu te digo assim, né? Tu vem carregando a tradição, os costumes, as coisas não fazendo-te feliz, não te preenche, né? Mas essas coisas, elas fazem parte da tua essência. Então, cabe aceitar, acolher, né? E não se revoltar contra elas. Um momento de acolhimento dessas coisas, de aceitação de que tudo é uma coisa só, as coisas começam a fluir de outra forma. Né? Não estou colocando resistência, não estou colocando nada, eu simplesmente estou aceitando. Não sei porque eu tinha que dizer isso, mas era isso. Só também não vai aceitar qualquer coisa, né? Eu não preciso me diminuir para caber no mundo do outro, eu não preciso abrir mão do meu poder pessoal. Né? Tem essas coisas todas. O quanto as coisas são recíprocas ou não. Né? Vamos ver a energia dos animais, o que os animais têm para falar para o Taurino. Para nós já irmos encerrando. Vamos ver o que veio aqui. Leopardo. Atua com a energia da força do silêncio compenetrado. Está no momento de, no silêncio, ficar alerta para manter foco nas oportunidades futuras, com a certeza de proteção do plano espiritual nas adversidades. Manter sua fé alimentada, o autorrespeito e a autoconfiança. Traz o seguinte decreto: eu sou a graça, o foco, o poder e a agilidade. No silêncio acredito na orientação divina e compreendo os aspectos do caminho a ser percorrido. Utiliza a sabedoria para o equilíbrio e a estabilidade. Tá aqui, ó. Quer printar para fazer o decreto? Pessoal, vou ter que parar um pouquinho para ver o que tá vendo. Tá, vamos lá. Não foi nada. Vamos lá, gente. Aqui, para nós encerrar. Fixa teu pensamento. E faz uma pergunta bem direta e objetiva para o oráculo. Pergunte ao oráculo e vamos ver o que ele vai te responder. Respira fundo, faz uma pergunta objetiva. O que tu quer saber? Fixa o teu pensamento. Vamos lá, vamos ver. Mudança pode ser de atividade, mas também pode ser na maneira como você vê as coisas. Pense grande e procure o lado bom de tudo que estiver vivenciando. Precisa preencher? Quando tomamos uma decisão, o universo aciona essa energia e propicia ajuda. Aproveite o impulso que está sendo oferecido e trabalhe com afinco. Persevere,
A realização é, na verdade, o percurso entre a ideia original e a sua concretização. Depois do impulso inicial, a disciplina será sua maior aliada. Trace uma estratégia detalhada. Pessoal, era isso que eu tinha para vocês hoje. Gratidão infinita. Espero ter ajudado assim como vocês me auxiliam. Até a próxima leitura.